A primeira, é verdade, chega assim. Uma primeira questão importante é que quem tem cadastro único, quem tem o CAD único, o cadastro único do governo federal, deve levar o cadastro único e pedir a tarifa social. Isso é uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem, por incrível que pareça. Então, quem está nos ouvindo tem cadastro único, CAD único, vai no SANEP, pede tarifa social, vai na ACE e pede tarifa social. Isso é uma questão importante. Mas, Leandro, era sabido que com a privatização do sistema ia aumentar o preço do serviço. Porque a empresa privada ela tem que arrecadar e ter lucro. A empresa pública ela não precisa ter lucro. A empresa pública ela tem que se manter e manter o grau de investimento para poder ampliar e manter o fornecimento de energia. Se é uma empresa privada, tem que ter tudo isso e mais o percentual do lucro. E nós sabemos que o ser humano é insaciável, né? Ele vai querer sempre um lucro maior. Então há sempre uma queda de braço entre a empresa privada, que quer sempre aumentar o máximo possível o seu lucro, e a prestação de serviço, demitindo funcionários, diminuindo o serviço. Então o que nós temos em São Paulo hoje? Um colapso do sistema. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul há anos também, depois da privatização, crises de apagões, né? Nós não tínhamos há muitos anos. Nós não tínhamos apagões com a frequência que temos quando era uma empresa pública. Mas por quê? Porque no dia seguinte que houve a privatização da CE, aqui no governo Eduardo Leite, que vendeu por R$ 100 mil a CE, ela simplesmente demitiu mais de 1.500 funcionários. E aí, claro, chamou outros de terceirizadas, mais baratos, e que não conheciam nem a cidade. Nós tínhamos pessoas aqui em Pelotas trabalhando em terceirizadas que eram do Ceará. Por quê? Porque é mais barato. Mais barato contratar mão de obra do Ceará, de uma terceirizada, do que ter funcionários bem pagos que mantêm sempre, vamos dizer assim, o know-how da situação local para poder manter o serviço funcionando bem. Então, um dos grandes problemas que nós vimos, Leandro, foi esse. As privatizações, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio Grande do Sul, num setor estratégico como é a questão de energia, elas, primeiro, precarizam o serviço, porque as empresas privadas, para poder ter mais lucro, elas terceirizam e demitem. E, do outro lado, nós temos também um aumento do preço, porque as empresas privadas precisam remunerar o seu lucro. Então nós temos esse problema. A meu ver, essas empresas deveriam ser públicas. Empresa de energia tem que ser pública. A Brizola privatizou, estatizou a CE, quer dizer, criou uma empresa pública lá em 1959, a CE, porque exatamente a empresa norte-americana Boyd Share, que prestava os serviços de eletrificação, não queria fazer expansão da eletrificação rural, porque a eletrificação rural é cara e tem um pouco lucro. O que teve que fazer o Brizola? Criar uma empresa pública para fazer esse serviço e conseguir dar desenvolvimento para o Rio Grande do Sul na parte do interior. O que nós estamos vendo agora? A CE Equatorial abandonando a zona rural. Nós temos áreas do estado do Rio Grande do Sul que estão totalmente às escuras e qualquer coisinha falta luz. Então é muito claro para mim que nessas áreas estratégicas, Leandro, nós deveríamos ter empresas públicas que tivessem aí uma visão social e não uma visão de obtenção de lucro a partir da energia elétrica, que é fundamental para a vida das pessoas, né? É essencial para a vida das pessoas. Sabe que me chamou a atenção, porque as conclusões da CPI aqui no Rio Grande do Sul, né, sobre a CE Equatorial, até solicitando a tentativa de anular contrato, né, fazer uma nova licitação. Em São Paulo é a mesma coisa. A São Enel, Paulo, só que a Enel de São Paulo, Leandro, a Enel de São Paulo é uma empresa estatal italiana. Vejam só como são as coisas. A Enel de São Paulo, eu morei na Itália há 2 anos. A Enel é uma empresa estatal italiana que veio fazer serviço agora aqui e ter lucro no Brasil. Não tem sentido, Leandro. Pois é, agora não está dando muito certo. E aí a gente vê os governantes com essa tara privatizante. E tenho para mim que o governador Eduardo Leite está sofrendo pesadas críticas, né? Principalmente lá para cima do estado, porque aqui nós estamos acostumados, né, com um pedágio na nossa cabeça, né, quase como uma sentença assim, de longa data. Mas lá o pessoal está gritando. Mas lá teve a deslealdade do governador durante o período eleitoral, Leandro, absurda. Lá ele disse, para ganhar a eleição, ele disse que não faria mais praças de pedágio. Não faria mais praças de pedágio. E agora está criando aí 58 novos pedágios sem praça, entendeu? Então ele enganou a população, né? Ele enganou, ele disse que não ia fazer mais praças de pedágio, agora ele diz, não, eu só não vou fazer a praça. O pedágio eu vou pelo free flow, um outro sistema. As pessoas se sentiram enganadas corretamente, porque ele tinha induzido as pessoas a pensarem que ele não ia cobrar mais pedágio. E ele induziu as pessoas e agora vai cobrar pedágio sem praça. E ele diz, não, o que eu disse que não ia ter mais praça. Mas pedágio eu não disse que não ia ter. Ele enganou as pessoas, né? Então isso é realmente revoltante, né? Eu tenho dúvidas, e claro, daqui a um ano a gente vai ver o futuro político desses grupos assim, né? Eu não sei, mas nesse momento
falar Mas em criar eles, pedágio. mas com as privatizações, Leandro, esse grupo ele vive exatamente numa inter-relação visceral com as grandes empresas, com as mega empresas brasileiras que podem substituir o Estado, que podem fazer o monopólio das atividades que o Estado hoje tem. Então somos os mais ricos do Brasil. Jorge Paulo Lemann, que sempre foi um patrocinador do governador Eduardo Leite, foi quem comprou a CE, foi quem comprou a Corsã. O maior escândalo financeiro do Brasil das Americanas é Jorge Paulo Lemann, mas esse é um dos homens mais ricos do Brasil. Esse pessoal, Leandro, depois consegue financiar as campanhas políticas, fazer novelinhas, fazer as coisas bem bonitas, fazer uma novela com um ator bonito que ganha voto. Compreende? A população depois, porque não está acompanhando todo dia a situação da política e não compreende muitas vezes essa complexidade de coisas que nós estamos mencionando, acaba sendo iludida no processo eleitoral por aquilo que é mais bonito, por aquilo que se apresenta bem e tem patrocinadores potentes. E fazem então um bom serviço de mídia e de propaganda. E aí ganham eleições. Perdem lá no norte, ganham no sul. Perdem no norte e sul, ganham no leste e oeste. Então eles vão se mantendo, porque o dinheiro é um fator fundamental no processo eleitoral. E quem tem dinheiro é esse pessoal depois que pode participar dos processos de privatização e se apropriar daquilo que o Estado fornece. Quem é que pode prestar um serviço de monopólio? Agora, isso aí acontece em grande escala e em baixa escala. Quer dizer uma coisa, Marcos, e aqui hoje eu estou expandindo um pouco. Né? A gente vê que uma das grandes queixas da região, agora mesmo o aumento da conta de luz, esse mês que foi assim, impressionante, todo mundo gritando. Né? Até não sei o que o PROCON diz, talvez até seja uma matéria para o futuro, né? Mas qual é o porquê, razão de 130, 140, no meu caso foi para 196, mas a gente tem aqui o grupo de WhatsApp da zona, né? Todo mundo reclamando do aumento da luz, né? Todo mundo. E uma evolução assim de um percentual 40, 50% neste mês, não sei se ela vai pagar 13º, coisa parecida, tá? Mas aí, por outro lado, a gente vê, né? Aqui em Pelotas tinha um monte de gente que reclamava de pedágio, até na imprensa, né? Não sei por que alguns mudaram de opinião, eu até imagino. É fácil, né? É fácil pensar por quê. Eu gosto de patrocínio, claro que nem com alguém que trabalha no rádio não gosta, né? Mas tem situações, né, que às vezes se tu está falando em defesa de uma causa e depois vem teu patrocínio do lado, né, mostra mais comprometimento. Mas esse é o poder econômico, né, Leandro? Poder econômico com a sua força. É isso que eu estava mencionando. Pode ser que a população inteira esteja sendo explorada, mas eles têm um poder econômico tão grande, eles enriqueceram tanto, o lucro deles foi tão grande, que eles podem pagar todos os veículos de comunicação e investir nas campanhas de todos os candidatos a deputado da região, comprometer todo mundo. Aos prefeitos da região. Eles conseguem, com dinheiro, calar a boca das pessoas dentro. E é assim que funciona. E a gente sabe que é assim que funciona. Qualquer veículo de comunicação que recebe um patrocínio pesado, não vai depois atenuar, pelo menos, a sua fala em relação àquele patrocinador? Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivenciei enquanto eu era vereador aqui em Pelotas. O governo municipal era o principal patrocinador de várias rádios. Quando eu ia falar da questão da saúde em Pelotas, por exemplo, alguns amigos meus diziam: pá, Marcos, a prefeitura é o maior patrocinador que tem aqui do nosso programa. Pô, se tu vai fazer crítica da prefeitura, vai ficar ruim para nós. Eles diziam assim, porque eram meus amigos, me conheciam há 30 anos. E eu claro que vou dizer o que para a pessoa, né? Eu digo: que pena que funciona assim. Não posso te dizer, mas é isso aí mesmo, Marcos. Eu não vou te entrevistar mais. Entendeu? Sim, dependendo do profissional da direção. Claro. Porque, bom, eu ainda sou cria lá da RU na época, né? E eu lembro do teu tio Sérgio Siqueira, né? Que era uma voz forte do rádio. Mas não era só o Sérgio, era o Volney Castro, né? Sim. O próprio Otaviano Cunha, né? Nós não tínhamos papa na língua, como hoje temos, mas hoje, claro que tem a questão de bancar os salários, né? Então a pessoa fica com aquele reticente, assim, mas não tão indecente. Não, claro, aí são níveis e níveis. Mas nós temos que saber, nós temos que ter clareza que o dinheiro ele é um fator fundamental que interfere em tudo na vida das pessoas. Inclusive na possibilidade ou não de dar entrevista, de poder botar um artigo no jornal, de poder ter visibilidade, se a sua posição puder ser colocada. Por isso que depender só da área privada é muito ruim, porque nós temos que ter um serviço público de informação abrangente para não depender só desse aspecto. Pode ter esse aspecto, tá bem, mas não pode ser só isso, né? E nós estamos hoje dominados, os grandes veículos de comunicação são privados, né? E depende de patrocínio, né? Além de homenagens que a gente vê aqui em Pelotas, isso aconteceu várias vezes, hein? Até a homenagem a presidentes de cooperativa, feito por vereadores, né? Enfim, né?
até próximo de ano eleitoral, é evidente que passava a ter uma relação muito próxima, né, e interesse, enfim, essas coisas assim, de efeito de pouco republicanas, né, isso aconteceu. Só que depois aí, e aconteceu recente, na história de Pelotas, né, de colegas e até vereadores fazerem homenagem a uma figura que no meio onde atuava, ninguém queria nem ver pintado de ouro. Nem ver pintado de ouro. Eu, graças a Deus, eu não embarco nisso. Eu não embarco nisso. Né? E até às vezes fiquei fora da curva. Né? Claro. Mas eu acho que chega a ser indecente. Não vai ter o patrocínio. É isso aí. Vai ficar a míngua. E aí vou dizer assim, Marcos, é melhor eu não ter o patrocínio de uma empresa como esta, por exemplo, né? Do que ter e ficar com a pecha de ser vendido. Pois é. Porque isso eu aprendi até com o teu pai na rádio. Né? Verdade. Dizia isso, né? Dizia, o homem que se vende vale pouco. Né? Porque aquele que compra ganha muito mais com o que ele pagou. Né? Então, o cara que é vendido vale pouco. Eu acho que, né? eu acho é que verdade. isso explica muito porque que a Ecosul mudou de nome, passou para Ecovias, para tentar enganar a nossa região ainda por mais tempo, né? Porque muitos desavisados não vão lembrar que a Ecovias de hoje era a Ecosul de todo sempre, né? E com os patrocínios gordos e rendas altas que fornecem aos municípios da região, muita gente adere ao discurso de que 19,60 não é tão ruim assim. Nós podemos aguentar mais um pouquinho, já aguentamos aí 30 anos, quem sabe mais um pouquinho também, né? E preferem fazer manutenção desse contrato. Eu estou entre aqueles que acham isso um absurdo, um assinte. Né? Nós fomos explorados aqui indecentemente por essa empresa com um serviço precário. Mas é aquela coisa, síndrome de Estocolmo, Leandro. Vai haver licitação. Tomara, é o que precisa, né? Vai haver licitação em março. Ainda bem, eu não sou contra a empresa, porque eu acho que a empresa... Ninguém é contra a empresa, né? Ninguém é contra a empresa, nós somos contra os serviços mal feitos e também o preço caríssimo. Mas não é só o preço. Mas não é só o preço, Leandro. Eu uso muito a estrada para Rio Grande e a estrada para Canguçu. Frequentemente mal sinalizada. A estrada para Rio Grande tem trechos que de noite a gente não enxerga nada na estrada até hoje. Não tem pintura ainda na estrada. Em muitos trechos. Mas eu tive a oportunidade de fazer a viagem de automóvel, né? Sim. E a gente vê melhor. De Curitiba até Foz do Iguaçu, né? Que é uma distância boa. E ali se divide entre duas empresas, e uma delas é esta daqui. Né? E eu não sei, mas os trechos que essa empresa daqui atuava lá em Curitiba, né? No Paraná, era melhor tratamento que o da outra. Né? Os preços se equivaliam, né? Mas lá era mais em conta que aqui. Então, aqui o contrato que foi feito foi um contrato a premiar a empresa, né? A enriquecer a empresa. Um contrato que inicialmente era só tapa-buraco, nem a faixa ali da lateral eles tinham que dar manutenção. Era uma coisa escandalosa, um lucro absurdo que essa empresa obteve nos primeiros anos. Se tu olhar a curva de lucro dessa empresa aqui, Leandro, ela não tem parâmetro, nem as petroleiras, nem as que produzem petróleo ganham tanto dinheiro como essa empresa aqui, porque ela não presta serviço significativo, ela não fez ampliação de estrada, como em outros países. Em outros países, Leandro, uma empresa se oferece para pedagiar, mas ela constrói a estrada, ela faz a duplicação. Bom, aí há um investimento privado significativo que merece ser remunerado. Agora aqui não, a poder público que faz o investimento, que gasta e depois entrega a chave para a empresa privada enriquecer, não tem sentido. O Lessa Freitas dizia muito bem, no Brasil nós privatizamos, socializamos o prejuízo e privatizamos o lucro. Quer dizer, na hora de gastar é o Estado. O mal falado Estado, mas é ele que faz a duplicação, é ele que faz o viaduto, é ele que faz o investimento. Aí na hora de arrecadar, quem arrecada é a empresa privada? Não tem sentido. Nós estamos transferindo riqueza de todos, que é o dinheiro público, para meia dúzia de empresas privadas enriquecer as nossas custas. Esse modelo está errado. Obrigado, Marcos, pela tua participação. Um grande abraço, um ótimo Natal. Bom Natal, boa festa de final de ano para todos aí, um grande abraço.